Olá, meu nome é Igor. Vou explicar um pouco para vocês sobre a física da ANJO-RM. Eu queria começar fazendo uma pergunta. A gente tem 4 exames aí ao lado, apenas um deles está normal. E também queria perguntar qual fenômeno físico que está presente ou ausente em cada uma dessas imagens em destaque. Pensei um pouquinho. E qual que é o exame normal desses todos? O único exame normal vai ser esse exame aqui, esse exame B. O restante dos exames dá para deduzir um pouco. Esse aqui, você tem esse novelo de vasos aqui, que você vê pretos. Você vê esses vasos pretos graças ao fluvoide. Aqui você vê que tem uma simetria entre as carótidas internas, mas o que é normal, o que é que não é. E aqui você vê um aqueduto cerebral que está preto também, que você tem um fluvoide. Resumindo, o que a gente está vendo aqui é o fenômeno físico do fluvoide que ele ocorre na ANGIO-RM. Em algumas vezes, você ter o flow void vai ser normal, em outras vezes vai ser anormal. Como por exemplo, aqui na MAVE, eu tenho vasos de fluxo muito rápido, eu vejo flow void. Aqui nessa imagem de baixo, eu tenho as carótidas internas são artérias e por conseguinte tem um fluxo muito rápido. Então é esperado que eu veja as duas carótidas internas pretas com flow void. Se eu não estou vendo uma, é porque eu tenho trombose na artéria carótida. E aqui eu tenho o aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral, ele deve possuir um fluxo mínimo que permita esse ciclo do líquor. Se o aqueduto ele está estenótico, eu estou reduzindo a área seccional que aquele líquido está passando e, consequentemente, aquele líquido vai passar muito mais rápido. E por isso eu vou ter o flow void. Então, nesse caso, o exame que está alterado é esse aqui, que eu tenho estenose de aqueduto justamente pelo fluxo estar passando muito rápido, a gente caracteriza isso através do flow void. Mas o que é que seria exatamente, fisicamente, esse flow void? Então, essa aula vai ser justamente para explicar esse tipo de princípio. A gente vai estudar os mecanismos de fluxo e as principais técnicas de ANGIO-RM. E o fluxo, esse fluxo, normalmente a gente vai estar tratando de fluxo de líquidos, fluxo vascular, mas não só vascular, fluxo do líquor, por exemplo, é outro tipo de fluxo. E num vaso, o que é que a gente tem? A gente tem um fluxo que ele ocorre de maneira mais rápida no centro do vaso, que é o que a gente vê esse vermelho, e na periferia dos vasos a gente vê esse fluxo mais lento. Nesse caso a gente está considerando um fluxo laminar. Aqui a gente consegue ver que esse fluxo ele sai do vaso e passa a ter um comportamento mais turbulento. Não é um comportamento organizado, com uma mesma direção, uma direção correta e constante. Aqui a gente tem um exemplo no corpo humano, que seria o que acontece no aneurisma. A gente consegue ver que antes do aneurisma nós temos esse fluxo laminar, que ele é mais rápido no centro, mais lento na periferia, sendo que conforme eu chego próximo ao aneurisma, eu passo a ter mudanças de direção nesse fluxo, por ser um fluxo turbulento, causando até aquele efeito que a gente consegue ver no ultrassom, que é do yin-yang. E eu tenho esse fluxo turbulento e essas mudanças de direções devidas a esse aumento repentino do diâmetro do vaso, eu estou mudando a dinâmica desse líquido. E eu falei tudo isso para justamente explicar o fenômeno do tempo de voo, que é o time of flight ou TOF. Aqui eu vou inicialmente explicar no espinheco, que espinheco, querendo ou não, é a maneira mais fácil de a gente explicar qualquer fenômeno na física de ressonância. E quando eu estou adquirindo uma imagem como essa, aqui é uma imagem do pescoço, que eu consigo ver as duas carótidas e as duas jugulares, eu, através do gradiente de seleção de fatia, vou escolher uma espessura de corte. E aqui a gente vai poder ver como é que os prótons eles se comportam dentro do vaso. Porque, diferente dos tecidos, por exemplo, o tecido muscular ou o osso, eu tenho prótons se movimentando dentro dos vasos. Então, eu tenho tecidos estacionários e eu tenho tecidos, entre aspas, em movimento dentro dos vasos. Então, o que é que acontece com esses prótons quando eles recebem esses pulsos de 90 e 180 graus no espinheco? Se eu tenho uma velocidade média de fluxo, ou então se eu tenho um fluxo lento,
O que é que vai acontecer? Nos padrões comuns de tempo de repetição e tempo de eco, eu vou ter que, numa velocidade média ou baixa, esses prótons eles vão conseguir ser excitados e vão conseguir ser refasados na mesma fatia. Ou seja, eu vou conseguir produzir esse sinal de radiofrequência dentro da mesma fatia naquele tempo. Então, esse próton ele vai conseguir produzir esse pulso de 180 enquanto ele está na fatia e, consequentemente, ele vai brilhar. Isso é o que acontece nas veias jugulares internas. Como nas veias eu tenho um fluxo lento, eu consigo dar o pulso de 90 e o de 180 e ter o brilho desses prótons que estão passando aqui nesse vaso. Se eu tenho um fluxo mais rápido, que seria um fluxo arterial, ou naquele caso, quando eu tenho estenose de aqueduto, aquele fluxo passa a ficar mais rápido, eu vou ter que o próton ele vai conseguir ser excitado na fatia, mas quando eu vou dar o pulso de 180, eu já não consigo mais pegar aquele próton porque ele já saiu daquela fatia. Então não vou ter sinal, vou ter um flow void. A mesma coisa para prótons que não foram excitados, porque eles são muito rápidos, eles não foram excitados antes, e consequentemente na fatia ele não vai conseguir ter o pulso de 180, já que ele não teve o seu pulso de 90 antes. Ele não vai conseguir gerar esse sinal e, consequentemente, eu vou ter o flow void. E essa seria a explicação física por que nós temos o flow void nas sequências T2. E o que é que aconteceria se, por exemplo, eu utilizasse um tempo de eco mais longo ou se eu aumentasse a espessura do corte? Nesse caso aqui, eu estou dando um pulso de 90 dentro do corte, mas se eu torno o TE mais longo, eu vou ter um intervalo maior entre o pulso de 90 e 180. Então, consequentemente, se eu tenho esse TE mais longo, eu vou ter um flow void. Mas digamos que eu aumentei esse TE, realmente eu estou tendo esse flow void, o que aconteceria se eu aumentasse a espessura do corte? Com esse corte mais grosso aqui, que vocês conseguem ver, mesmo com o TE mais longo, eu vou conseguir ter uma refasagem ainda dentro da mesma espessura de corte. E, consequentemente, eu vou conseguir fazer com que os prótons dentro daquele vaso brilhem. Então, resumindo na sequência spin-echo, o que é que vai acontecer? Se eu tenho um fluxo vascular rápido, eu não vou conseguir dar o pulso de 90 e de 180 na mesma espessura de corte, então eu vou ter um flow void. Se eu tiver um fluxo vascular lento ou ausente, no caso de uma trombose arterial, como a gente viu no início da aula, eu vou ver que aquele conteúdo ele vai brilhar. Se eu aumentar a espessura do corte, se tiver um corte realmente muito grosso, eu posso fazer com que aquele conteúdo do vaso brilhe. Se o TE for muito longo, a tendência é que haja um flow void, justamente porque eu não vou conseguir dar o pulso de 90 e de 180 na mesma fatia. E uma curiosidade lembra que eu falei que o fluxo laminar, a gente tem que o sangue que está mais próximo à parede do vaso, que ele adere um pouco mais, ele é um pouco mais lento? Se eu tenho um fluxo de sangue mais lento próximo à parede do vaso, é comum que eu tenha um brilho nesse fluxo lento periférico. Mas claro, como essa camada de hemácias é muito, muito, muito fina, isso é um brilho muito, muito discreto. Mas também pode ocorrer esse tipo de fenômeno. Bem, como tudo na ressonância magnética, nós vamos tentar fazer além do spin echo em outras sequências, como por exemplo no gradiente. Como é que a gente utiliza esses princípios físicos no gradiente? Então, a gente tem um conceito de saturação magnética, que seria o quê? Se realizam vários pulsos repetidas vezes em algumas fatias. Essas fatias, ou fatia, elas ficam saturadas. E o que é que vai acontecer? Se eu tenho um spin que ele não está previamente excitado, ele vai ter o primeiro pulso, ele vai ter esse segundo pulso e ele vai conseguir recuperar toda a sua magnetização, ou seja, ele vai ter o seu brilho mais intenso. Se eu tenho uma região que ela está saturada, ou seja, eu dei vários pulsos repetidamente, o que é que vai acontecer? Essa magnetização ela vai ter um limite, ela não vai ser máxima como essa aqui do lado esquerdo. Então, o que é que essa saturação faz? A partir do momento que eu seleciono essas fatias e eu saturo, eu vou ter com que um fluxo arterial, por exemplo, que ele não foi exposto
nessa fatia, esse fluxo ele vai vir de fora da fatia. Se eu venho com fluxo arterial através da carótida e eu tenho um pulso, esses pulsos de radiofrequência, eu vou ter que esse pulso aqui que está chegando, esse próton que está chegando, ele vai ter uma recuperação da magnetização muito maior do que esses tecidos estacionários. Então, isso faz com que o fluxo arterial, no caso, ele brilhe mais do que o fluxo estacionário. Isso também pode funcionar para o fluxo venoso. É mais comum no uso arterial. E o que é que acontece? A gente vê que na fatia, todo o tecido estacionário ele vai ficar mais escuro e o fluxo que é perpendicular ele vai ficar com brilho. Por quê? Porque ele não foi saturado, ele chegou nessa fatia sem receber esses múltiplos pulsos. Mas claro, se eu tenho uma fatia que é muito grossa, esses prótons eles podem chegar no início dessa fatia com um brilho alto, e conforme eles passam através dessa fatia que está sendo excitada diversas vezes, ele pode perder esse brilho. Então, dependendo de como você seta os seus parâmetros de ANGRM, você pode ter uma perda desse sinal conforme você vai se distanciando do ponto de entrada desses prótons. No caso do gradiente, quando você utiliza esses princípios de saturação do tecido estacionário e em seguida você tem esse brilho do sangue que está passando, seja um sangue arterial ou venoso, que nós chamamos dessa sequência TOF, Time of Flight. O flow void, ele é um fenômeno físico que ocorre no spin echo graças ao fenômeno Time of Flight. Time of Flight é o nome do fenômeno, mas a sequência TOF, a sequência Time of Flight, é uma sequência que também se aproveita desse fenômeno físico, mas para o gradiente. Então, sempre que estiver falando de TOF, a gente vai lembrar que é uma sequência do gradiente. E como é que essa sequência é realizada? Ela tem a característica de ter flip angles moderados a altos, de 30 a 60 graus. Essa sequência ela pode ser 2D ou 3D. E assim como a gente viu no exemplo do flow void, quando eu uso a sequência TOF, eu estou fazendo a imagem do fluxo e não da morfologia do vaso. Ou seja, se eu tenho qualquer coisa que está atrapalhando o fluxo daquele vaso, como por exemplo turbulência, ou se eu tenho inversão de direção daquele fluxo, eu posso deixar de ver aquele fluxo na imagem de ressonância. Não quer dizer que não haja fluxo, apenas ele não está no padrão que uma sequência TOF consegue detectar o fluxo. Esse sinal ele vai ser máximo quando a aquisição for perpendicular ao vaso. Por quê? Porque se a aquisição é paralela ao vaso, aquele próton ele vai receber aqueles pulsos repetidos de radiofrequência e ele vai saturar da mesma maneira que os tecidos estacionários. Por isso que se eu tenho a imagem de um vaso que está exatamente paralelo ao plano de aquisição, pode acontecer de eu não conseguir ver aquele vaso. O TOF 2D, como é que ele acontece? Eu vou fazer múltiplas fatias para que eu consiga pegar toda a extensão do vaso, vão ser múltiplas fatias perpendiculares, vai ser uma sequência com TR curto, e eu vou ter essa banda de saturação antes do corte, que é justamente para quê? Para conseguir eliminar o fluxo venoso nos casos que eu quero ver imagens somente arteriais. Por que eu uso essa banda de saturação? Se eu uso uma banda de saturação e o fluxo venoso, como ele é lento, eu consigo excitar várias vezes aqueles prótons. Então, vai ser o mesmo fenômeno que ocorre com os tecidos estacionários. Então, eu vou acabar não vendo esse fluxo venoso. Quais que são as vantagens do TOF 2D? Ele vai ter uma boa sensibilidade a fluxo lento. Eu consigo fazer imagem de fluxo venoso. É uma aquisição relativamente rápida. Ela é boa para vasos longos, porque como eu estou fazendo várias fatias, eu simplesmente acrescento fatias ao início e ao final e eu consigo pegar mais desse vaso que eu estou querendo ver. Que é o que a gente vê aqui, a área de cobertura é facilmente aumentada. E quais que são as desvantagens? Se eu estou fazendo várias fatias, esses voxels eles não vão ser isotrópicos como na sequência 3D. Então eu posso ter esse fenômeno de escadinha, que a gente consegue ver. E isso, querendo ou não, é um artefato que não é bacana para você analisar fluxo de vasos. Pode ser um artefato que confunda com uma placa, por exemplo. E por esse mesmo motivo, se eu tenho um movimento
eu vou ter uma falta de registro entre essas fatias e eu não vou ter o fluxo, eu não vou conseguir ver toda a extensão do vaso da maneira que ele é, eu não vou ver o formato do vaso da maneira que ele deveria ser. E ao mesmo tempo eu tenho a sequência 3D, que vai ter vantagens e desvantagens em relação a 2D. As vantagens seriam que eu vou ter uma alta resolução espacial, porque eu vou ter esses voxels isotrópicos, então é uma sequência que fica muito boa para você reconstruir. Ao mesmo tempo eu vou ter uma alta relação sinal-ruído, é uma imagem com uma qualidade maior. Entretanto, é uma imagem que eu vou demorar mais tempo para fazer. Em consequência disso, eu estou mais suscetível a fenômenos de movimento do paciente. Se o paciente se movimentar, eu vou perder o exame inteiro, porque esse exame é adquirido de uma vez só. Por ser 3D e eu ter que adquirir de uma vez só, eu acabo que eu tenho que utilizar uma pequena área de cobertura, eu não consigo fazer a imagem de um vaso muito longo. E ao mesmo tempo ele vai ser ruim para fluxos lentos. Por quê? Se eu estou excitando todas as fatias ao mesmo tempo, todos os voxels ao mesmo tempo, já que eu não vou ter fatias, é um bloco 3D, eu vou saturar muito todos os vasos naquela região. Então, para eu fazer uma imagem de um fluxo mais lento, como um fluxo venoso, ele rapidamente vai ficar saturado. Então, não vou conseguir ver bem esse fluxo venoso. Os artefatos que eu vou ter nessas imagens TOF vão ser justamente aqueles que eu já mencionei antes, aqui a gente consegue ver melhor. Eu vou ter a saturação em plano, que é o quê? Se o vaso está paralelo a essa aquisição desse plano, eu, por conseguinte, eu vou receber muito mais pulsos de saturação nesse fluxo. Esse fluxo vai saturar e ele vai perder o brilho. Eu não vou ver ele. A mesma coisa é aqui nessa região. Eu tenho que essa artéria está fazendo um ângulo de quase 90 graus. Você percebe que justamente na área que ela está mais paralela, ela perde totalmente seu sinal. Isso não quer dizer que eu tenho uma estenose aqui. Apenas esse trajeto ele foi saturado o suficiente para que essa imagem de fluxo ela não apareça. Além disso, eu posso ter esse fenômeno de shine through. O fenômeno de shine through é quando eu tenho substâncias com alto sinal, seja sangue, gadolínio ou gordura, e que na reconstrução essas imagens elas acabam ressaltando, fazendo com que haja sobreposição com os vasos, eu não consiga delinear bem esses vasos. Além disso, como toda sequência de ressonância, eu posso ter artefatos de suscetibilidade magnética, ainda mais sendo a sequência gradiente vai ser muito suscetível a esses artefatos, e, consequentemente, eu posso ter imagens não reais do fluxo desses vasos que eu estou analisando. E aqui vem um questionamento bacana que é justamente para lembrar desse conceito do fluxo. Eu tenho exames de artérias vertebrais do mesmo paciente na mesma data. Aqui eu fiz uma aquisição com a técnica de TOF, que é um gradiente, e aqui eu fiz com gadolínio. Se você perceber aqui, a artéria vertebral do lado direito, eu consigo ver ela perfeitamente, do lado esquerdo eu não consigo ver ela. Já com gadolínio, eu consigo ver as duas artérias. O que é que aconteceu aqui? Eu não tenho fluxo? A resposta, provavelmente vocês já chegaram à conclusão, é que, como o TOF é uma imagem do fluxo e não do vaso em si, se eu tenho qualquer tipo de alteração no fluxo, pode ser que eu não consiga ver aqueles vasos. Então, nesse caso, se eu tenho o sentido oposto de fluxo nessa artéria vertebral, consequentemente, eu não vou ver esse fluxo. No gadolínio não importa qual que é o fluxo do vaso, só importa se o vaso se preenche com contraste ou não. Ele está se preenchendo com contraste, consequentemente, eu consigo visualizar o vaso. Até agora a gente falou de técnicas de anjo-RM sem contraste, mas nenhuma delas media velocidade. Mas isso é possível através da anjo-RM por contraste de fase. Que o que é que ela faz? Eu teria a mesma fatia, a espessura de corte, pela qual passam alguns spins que estão se movendo. O que é que a gente faz? A gente aplica um gradiente bipolar, que são justamente esses dois gradientes, eles têm exatamente a mesma magnitude, mas eles têm direções diferentes. Então eu aplico isso na fatia que eu estou analisando, e esses spins que estão se movendo, eles vão ter uma mudança de fase em relação aos spins estacionários. Através disso aí, eu vou conseguir medir a velocidade como se fosse um Doppler. E para isso, eu vou fazer o Velocity Encoding, que é o VENC. O VENC é mais ou menos uma analogia com o PRF.
A partir da velocidade que eu defino, vai ter uma margem mais ou menos de 20% para eu detectar aquela velocidade que eu estou procurando. Por exemplo, se eu estabeleço um venk de 50, então eu estou procurando uma velocidade em torno de 50 para ser vista na imagem. A mesma coisa do PRF. Se eu coloco um PRF muito alto, eu não consigo ver velocidades pequenas. Se eu coloco um PRF muito baixo no Doppler, eu tenho um artefato de aliasing. E para o venk é a mesma coisa. O venk tem que ser um valor intermediário. Não pode ser nem muito alto, que eu possa perder as baixas velocidades, nem muito baixo, que eu possa ter aliasing. E na aquisição de contraste de fase, eu posso fazer dois tipos de aquisição. Uma de fase e uma de magnitude, que é o que vocês estão vendo aqui. Na de fase, ela vai definir qual a direção do fluxo. Então vocês percebem aqui que eu consigo ver o vaso branco quando ele está num sentido e eu vejo o vaso preto quando o sangue está no outro sentido. E ao mesmo tempo eu posso fazer uma aquisição de magnitude, que justamente ele vai dizer que quando está mais escuro o fluxo está mais lento, quando o vaso está mais branco, esse fluxo está mais rápido. Simples assim. As características dessa imagem por contraste de fase é que justamente você pode ver direção e intensidade do fluxo. Esse tempo de aquisição dessa sequência é bem longo, mas tem uma boa supressão do tecido estacionário. A gente vê que a gente consegue ver exatamente o fluxo em contraste ao que está estacionário, que são os restantes dos tecidos. É bem sensível a fluxos lentos, que não é necessariamente tão bem visto em outras técnicas de anjo sem contraste. É necessário você determinar essa venk, que é similar ao PRF, e como outras técnicas sem contraste, você tem perda de sinal se você tem um fluxo turbulento, justamente porque você não consegue imprimir da melhor maneira esses pulsos nesses spins que estão se movendo naquele corte. E por fim, eu vou ter a anjo RM com contraste, que vai ser exatamente a anjo RM padrão para avaliação do restante do corpo, pescoço, tórax, abdômen, vasos periféricos. Ela você vai preencher de fato o vaso, então você está enxergando a anatomia, você só não vai conseguir ver caso realmente haja uma trombose, o contraste não chegue naquele vaso, você consegue ver o fluxo mesmo que exista um fluxo reverso ou turbulento. Você não vai ter tanto artefato de movimento e essa perda de fluxo planar que você tinha na Anjo RM sem contraste. O sinal no vaso vai depender apenas da concentração do gadolínio naquela estrutura. Em geral, se utilizam sequências gradientes Poyle T1, mas você pode adquirir outros tipos de T1. É utilizado o gradiente porque o gradiente é uma sequência mais rápida, então é melhor para você adquirir um fluxo vascular, já que você está procurando uma imagem mais dinâmica, né? Além disso, a seleção do corte vai depender somente da anatomia do vaso, você vai fazer na coronal, outro sagital, e vai detectar esses fluxos reversos e turbulentos que você muitas vezes não consegue ver na Anjo RM sem contraste. E uma curiosidade, quando nós vamos adquirir a imagem com gadolínio, o espaço K normalmente ele é adquirido de maneira elíptica a partir do centro do espaço K. Por quê? Se vocês lembrarem, o centro do espaço K é onde eu tenho mais informação de contraste da imagem. Então, se eu quero ver o contraste, eu vou começar a adquirir o espaço K pelo centro dele. A informação da periferia do espaço K é uma informação mais de detalhes anatômicos, tem uma maior resolução espacial. Da mesma maneira que a tomografia, eu posso fazer um bolus tracking, justamente para que a partir de um certo limiar de sinal que eu vou adquirir a imagem, que é quando eu vou conseguir ter maior contraste nas estruturas vasculares. E nós chegamos ao final da aula. A gente estudou as principais sequências de Anjo RM da nossa prática clínica. Existem ainda inúmeras outras sequências, principalmente sequências utilizadas em cardio, que vocês podem pesquisar, que eles dividem entre sequências de sangue escuro e sangue claro, que é o Black Blood e o Bright Blood. Além disso, você tem outras técnicas mais avançadas, como o ASL, que é utilizado na neuro, mas eu quis dar mais um enfoque nas técnicas mais comuns e com conceitos mais simples de serem aprendidos.
E por fim, vamos revisar alguns conceitos que a gente discutiu. As técnicas de anjo RM sem contraste que nós discutimos foi a técnica TOF e a técnica de contraste de fase. O TOF ele é muito bom e mais utilizado na prática na anjo RM de crânio. O contraste de fase ele é utilizado principalmente para a pesquisa de estenose do aqueduto cerebral. O TOF é uma sequência de que tipo? É uma sequência tipo gradiente eco. E a técnica de contraste de fase, vocês vão lembrar que ela tem duas aquisições, que é a aquisição de magnitude e a aquisição de velocidade ou de diferença de fase, que elas vão medir respectivamente o valor absoluto da velocidade na aquisição de magnitude e na de diferença de fase a gente vai ver o sentido do fluxo, que é aquele caso de você ver o fluxo branco ou fluxo preto dentro do vaso. Além disso, a técnica de anjo que mais se adequa à maioria ou todos os vasos do corpo seria anjo com contraste, que ela não vai ter aqueles problemas da aquisição planar, ou não vai ter problema de turbulência ou inversão de fluxo. Para a técnica de contraste de fase, o que é que a gente tem que estimar? A gente tem que estimar o Venk, que é o correspondente do PRF, fazendo analogia, e seguindo essa analogia, se o Venk for muito baixo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aliasing. Se o Venk for muito alto, nós não vamos conseguir detectar o fluxo lento de baixa velocidade. E na Anjo RM, o espaço K normalmente ele deve ser adquirido a partir do quê? A partir do centro. Justamente porque do centro é onde a gente tem a maior quantidade de informação de contraste no espaço K. Beleza? Tem algumas referências para o estudo de vocês e obrigado e até a próxima.